Olá, bom dia a todos, bom dia Caroline, bom dia Isabela, Klaus, Felipe, Renata, os primeiros que estão entrando em nossa sala. Sejam bem-vindos. Como de costume, nós vamos aguardar um minutinho até que todas as pessoas entrem. Nós temos bastante inscritos para o evento de hoje, então, em um minuto, acredito que a maioria entre, e assim a gente começa e eu dou um cumprimento geral a todos. Peguem os seus cafés, chás, água. Acomodem-se da maneira mais confortável possível, porque o evento hoje vai ser muito bom e um pouquinho mais extenso do que de costume. Rogéria, vejo que já conseguiu entrar, seja bem-vinda. Muito bem, vamos começar então. Mais uma vez, meu cordial bom dia a todos que se fazem presentes neste quarto webinar do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos do Direito Trabalhista. Trata-se de uma quarta palestra remota, né, motivada ainda pelos cuidados em relação à pandemia. O tema de hoje é bastante pertinente e acredito que vai gerar bastante debate, né, à medida que ele for tratado. O título é Saúde Ocupacional com foco na prevenção e adequação documental. A importância das evidências que contam a história da empresa. E quem apresentará este tema será o Dr. Rogério Anthony Rogenski, ele que é médico pela Universidade Federal do Paraná, especialista em medicina do trabalho pela mesma instituição. Também é professor convidado de epidemiologia, medicina do trabalho e perícias médicas na Federal aqui do Paraná. Também é diretor da Associação Paranaense de Medicina do Trabalho. Como de costume, o moderador deste evento será o Dr. Alexandre Euclides Rocha, advogado, bacharel em Direito pela PUC, mestre em Direito e professor da pós-graduação de Direito Empresarial. Também é membro da Comissão de Estágio e Exame da Ordem da OAB Paraná e é coordenador deste grupo de trabalho. Durante a palestra, fiquem à vontade para enviar perguntas e comentários. Para tanto, utilizem o ícone Q&A, Question and Answer, que fica na barra de ferramentas inferior do Zoom. À medida que o palestrante trouxer a sua explanação, o moderador ou ele próprio, o palestrante, fará a leitura e a resposta das perguntas. Se eventualmente alguma pergunta não for respondida dentro deste evento, o palestrante gentilmente poderá enviar uma resposta posteriormente por e-mail. Como de costume, nós da Racal Paraná agradecemos aos patrocinadores Masters do ano de 2021 que possibilitam a realização deste evento. Anderson Balão Advocacia, Robert Bosch e Grupo Servopa, nossos patrocinadores Masters. E agradecemos também, de forma muito especial, aos patrocinadores do GIETRA, que são a Rocha Advogados Associados, a Santiago, Bega e Petri e a Chat Decor. Prestados os agradecimentos, eu vou passar a palavra agora ao Dr. Rocha, que fará a introdução ao evento. Uma excelente palestra a todos e até logo. Obrigado, Augusto. Bom dia, pessoal. Agradeço mais uma vez a todos que estão participando do nosso encontro do GIETRA, nosso grupo de intercâmbio de experiências trabalhistas. É sempre um prazer tê-los aqui participando conosco. O tema, sem dúvida nenhuma, é um tema que, neste momento, mais do que nunca, ele tem chamado a atenção, né? A gente tem visto
questionamentos a respeito dessa documentação médica dentro das empresas. A gente está aí diante, né, de uma possível alteração aí do e-social, de um momento em que as empresas precisarão apresentar documentos relacionados à medicina do trabalho, e esses documentos, sem dúvida nenhuma, as informações desses documentos e a coesão, né, a coerência das informações prestadas pela empresa tem uma importância fundamental, não só para uma fiscalização do trabalho, não só para uma futura eventual ação trabalhista, mas para o dia a dia, efetivamente, da empresa, para colher resultados, né, bons resultados para a saúde aí do trabalhador. Para falar desse tema, nós convidamos o Dr. Rogério Rogenski, parceiro nosso aí, né, em alguns clientes, que atua como assistente técnico e também como perito judicial. O Rogério é especializado nesse tema. E vamos lá, vamos discutir um pouquinho essas questões. O Rogério tem uma larga experiência a respeito disso e vai nos trazer aí, com certeza, grandes ensinamentos e, sem dúvida nenhuma, vamos aí discutir e debater sobre as questões mais importantes. Então, passo a palavra aí para o meu ilustre convidado, agradecendo já, Rogério, de início, né, por ter aceitado o nosso convite e nos dá a honra aí de ouvir a sua apresentação. Rogério, um abraço. Obrigado, doutor Alexandre. Eu vou colocar aqui, então, já os slides. Já apareceu, né? Sim, só colocar agora no modo apresentação. Tá. Eu perdi de novo aqui, você pode me ajudar? No final, ali na barra embaixo, tem uma telinha, tem um livrinho desenhado, tem comentários. Essa telinha aqui, ó, do lado de onde tem o livrinho. No canto inferior, do lado direito, tem uma telinha. Só um pouquinho. Uhum. No canto inferior... É o livrinho, daí tem a telinha. Do lado da onde tem ali o sinal de menos. Esse aí. Esse aí, Rogério, exato. Esse aí. Ok. Ai, maravilha, agora está certo? apresentando. Perfeito, pode seguir. Ok. Já entrou... Bom, primeiro eu quero agradecer especialmente ao doutor Alexandre pelo convite. É sempre um orgulho muito grande compartilhar com pessoas tão excelentes quanto as participantes dessa Câmara. Sempre muito bom transmitir o que a gente está passando, compartilhar, e é um prazer realmente muito grande falar com vocês e trazer para vocês o que a gente tem vivenciado. As pessoas já me apresentaram, eu já sou médico há mais de 30 anos, coisas curriculares que são importantes, né? Eu sou casado com a Carla, 26 anos, tenho o Pedro, um filho de 15 anos, estou transmitindo aqui da minha casa. E durante esses 30 anos de medicina, a gente sempre foi muito ativo, sempre foi muito atuante como médico até 95, e a partir de 96 sempre atuei como médico do trabalho. Até 2013 eu ainda atuei como médico do trabalho. De 2013 até esse momento, as perícias acabaram me envolvendo totalmente. Hoje, desde 2013, eu só faço assistências periciais. Na verdade, eu nunca atuei como perito judicial, perito do juízo, e nem como assistente de parte autora. Não por achar certo ou errado, mas eu escolhi um lado para trabalhar, e a gente trabalha normalmente
para a parte que é processada, para a parte ré, para a parte empresarial. Então, em que pese o fato de eu já ter acompanhado 5.000 perícias aproximadamente na minha carreira, eu nunca fui perito, né? Eu sempre fui assistente pericial. Normalmente, quando a gente é indicado como perito, a gente declina para ficar mais livre, né? Para poder ter mais liberdade de defender os pontos de vista. Essa apresentação nós vamos dividir em 3 tópicos básicos. Tá? O primeiro deles é com relação à doença do trabalho em si. O que é a doença do trabalho? Como funciona, como acontece, quais são as principais, como definir se é a doença do trabalho mesmo ou não e como tratar isso. O segundo foco vai ser referente à parte documental, que eu acho que é uma coisa muito importante e que é uma coisa que nós erramos muito. Eu digo nós porque eu considero meus clientes, eu me considero parte deles. Tá? Eu já atuei em 183 empresas, na verdade, como assistente pericial. Então, isso me permitiu uma visão muito ampla. Né? Eu trabalho em ramo de transportadora, em ramo metalúrgico, em ramo de informática, em ramo aeroespacial, alimentício, mineração. Trabalho em 12 estados diferentes. Agora, com a época de pandemia, a gente tem tido uma dificuldade muito grande, porque a presença pessoal do perito é muito importante na empresa, assim como o médico do trabalho tem que conhecer bem a empresa onde ele trabalha. Então, o deslocamento, o voo, essa questão toda que nós vamos falar também, da questão da pandemia. A gente teve que se adaptar a isso, mas continuamos atendendo, então, todos esses ramos. E a gente enxerga muitos erros, muitos enganos que são comuns às empresas. Eu tenho certeza que muitos aqui vão se identificar e eu espero que vejam, que a gente possa trazer para vocês uma luz de como não cometer mais esses erros. E a maioria dos erros são nos documentos. Tá? Então, a questão da doença geralmente é bem diagnosticada, é tratada adequadamente, especialmente em empresas grandes, em cidades grandes. Né? Agora, na hora de documentar, a gente erra muito. Né? E a última parte da nossa apresentação vai ser com foco na questão psicossocial, que é a parte que eu mais gosto, na verdade. É a mais divertida. Tá? Então, o pessoal sempre pergunta muito sobre bibliografia. Muito do que eu vou falar aqui são coisas que a gente sentiu na pele. Né? E o principal fundamento que a gente usa, normalmente, quando eu consigo, é a legislação brasileira, artigos de lei. Né? Então, é com base na lei que a gente age, tanto como assistente pericial, mas também como médico do trabalho, porque a medicina do trabalho também é uma especialidade muito peculiar, eu diria, peculiar. Tem muita gente que faz medicina do trabalho achando que é fácil, e vocês vão ver que não é fácil, esse é um engano muito comum, subestimar o desafio que é praticar uma boa medicina do trabalho. Eu costumo dizer que não existe medicina fácil. Tá? Todas as áreas médicas têm um grau profundo de dificuldade, porque o ser humano ainda é a máquina mais perfeita que nós temos notícia. Né? Por mais que a inteligência artificial tenha crescido e tenha mudado nossa vida, nada ainda chegou perto da perfeição que é a máquina humana. Então, não há medicina fácil, nunca subestime o que a gente vai fazer. Tá? Então, a gente vai tentar colocar o foco aqui numa prática de medicina do trabalho bem realizada. Como a minha formação atual e o meu trabalho é muito ligado à questão litigante, é claro que eu vou falar muito de lei, tá? Mas isso é bom, porque eu lembro quando eu estava começando a minha carreira e que eu tinha aulas como a que eu vou dar agora, eu confesso que muitas vezes eu não acreditava na pessoa que estava falando. Eu falava, mas o mundo não pode ser assim tão ruim.
né? Eu tenho que conseguir confiar nas pessoas, né? E essa é uma peculiaridade da medicina do trabalho. O médico, quando chega um paciente no meu consultório, ele me escolhe, né? E ele vai lá, ele vai tirar a roupa, ele vai abrir todas as intimidades dele, porque ele me escolheu. Já na medicina do trabalho, não, ele é obrigado a fazer o exame periódico, o exame admissional. Muitas vezes, se ele vai fazer o exame admissional, ele nem mesmo me conhece. Então, e existem interesses, como a gente vai ver, financeiros envolvidos, né? Então, quando há interesse financeiro envolvido, a gente tem que tomar cuidado com a informação que chega para a gente, tá? Então, existe essa peculiaridade na medicina do trabalho que a gente vai discutir. Bom, feita essa introdução, vamos... Esse poema é do Carlos Drummond de Andrade. Eu não vou me atrever a recitá-lo, porque eu não tenho essa capacidade. Mas a gente vê aí, de uma maneira muito sábia, que o poeta ele coloca que há duas verdades, sempre. E daí a gente pode escolher qual porta, qual ângulo de ver essa verdade, tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Por uma questão de respeito. Se você tem uma pessoa que pense de maneira diferente, por exemplo, eu estou num litígio, eu estou de um lado e existe um adversário que está do outro lado do litígio, eu tenho que sempre respeitá-lo, porque talvez a verdade dele seja diferente da minha, mas ele talvez acredite nisso. Então, agora, mesmo com a visão do poeta, que nos deixa um pouquinho mais tranquilo para poder errar, né? Mais tranquilos para poder errar, uma vez que a verdade é difícil de ser enxergada, até porque nós só temos 6 sentidos, 5, né? Alguns têm o sexto, mas nós temos 5 sentidos. Então, a verdade às vezes é difícil de ser enxergada na sua plenitude. Mas nós não podemos nunca esquecer o poder da verdade. Eu, como cientista, eu sempre procuro trabalhar com a verdade. Claro que eu posso estar errado, claro que eu tenho que respeitar as opiniões de pessoas que pensam diferente de mim, mas eu tenho a minha verdade e eu vou buscá-la e vou tentar fundamentar sempre com a lei, com a ciência, com as evidências, com o que eu enxergo. Então, quando um cliente me contrata para fazer uma defesa, para ajudar numa defesa, quem faz a defesa são os advogados, mas quando o cliente me contrata para ajudar nisso, eu sempre faço uma análise prévia da situação e digo para ele, tecnicamente, de acordo com a minha experiência, de acordo com o caso que a gente sempre estuda, o que eu acho que está acontecendo. Então, quando o cliente, a gente entende que ele cometeu realmente uma coisa errada, a gente vai descrever isso. E como eu sou médico, e mesmo litigando eu continuo médico, a gente informa o cliente o que ele deveria fazer para deixar de cometer os erros que ele está cometendo. Tá? Então, nem sempre a gente vai chegar para o cliente e falar, não, vamos lá. Né? Às vezes a gente fala, olha, já teve cliente meu que eu cheguei para ele e falei, olha, indenize porque nós erramos. Né? É claro que a gente vai sempre tentar minimizar isso da melhor maneira possível, mas quando a gente erra, a gente tem que assumir isso até por uma questão de reputação. Por que está a palavra sedução aqui em cima? Porque a vida, se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente está o tempo inteiro litigando. A gente quer fazer uma coisa, de repente uma pessoa pede você que quer fazer outra diferente. Isso eu falo com relação com filhos, com esposa, com amigos, com colegas. Então, não é porque a gente pensa diferente que vai fazer coisas diferentes que a gente vai vai sempre brigar. Né? Às vezes um argumento mais leve, mais educado, mais polido, mais respeitoso, uma conversa de olho no olho, são técnicas de sedução que podem evitar o litígio.
desde a parte profissional até a parte pessoal. Tem um grande sábio que eu tive o prazer de ter uma proximidade com ele, que foi um professor meu da universidade, que ele sempre dizia: quando você tiver a tua frequência cardíaca alterada e uma discussão, você pare de discutir. Tá? Porque, às vezes, a razão pode ser muito cara. Às vezes é melhor ficar sem a razão e manter a relação. Tá? Então, é uma coisa sempre a gente analisar. Né? Às vezes, quando o lado contrário, o lado adversário, se extrapola dos seus limites, talvez ficar calado seja melhor do que tentar mostrar e provar com todas as armas e com todas as forças que você está com a razão. E aí que vem a questão da dialética. Tá? Então, toda a questão, quando a gente pensa na história da humanidade, no trabalho, na história do trabalho, desde que aconteceu a escrita, 6, 7 mil anos atrás, a gente percebe que o ser humano, na sua essência, não mudou nada. As pessoas continuam morrendo e matando e litigando pelos mesmos motivos que litigavam há 6 mil anos atrás. Ciúme, inveja, roubo, corrupção. Então, são coisas que sempre existiram. Depois, nós tivemos um período de obscurantismo, que foi a Idade Média, que começou a terminar lá pelo ano 1500, com filósofos como René Descartes, Jean-Jacques Rousseau, que veio na sequência, e filósofos que conseguiram trazer de volta o que a gente chama de racionalismo, que é o poder da ciência, o poder da verdade. Quando veio o racionalismo, Karl Marx, já havia antes dele, mas ele sistematizou a dialética, que é um pêndulo que fica sempre entre um lado e o outro da verdade. Sempre que você tem uma tese, uma verdade que você acha absoluta, o pêndulo está totalmente para o teu lado. Só que a lei da física deve puxá-lo para o outro lado, que é a antítese. E quando você tem uma tese e uma antítese, você tem uma nova tese. Então, a dialética nada mais é do que isso. Tá? Infelizmente, o ser humano, como eu disse, desde os primórdios da humanidade, ele tem uma tendência a, digamos assim, tirar vantagens da situação, o que é natural. Você está numa situação, se você pode ganhar mais dinheiro, se você pode ter uma situação mais confortável, se você pode puxar o fogo para a sua sardinha, você vai fazer. Só que às vezes isso cruza uma linha. Então, o que aconteceu logo depois do racionalismo, lá no ano de 1600, 1700? Foi criada a máquina a vapor. Quando criaram a máquina a vapor, as pessoas pensaram: nossa, o homem não vai mais precisar fazer força. Acabou, ninguém mais vai precisar fazer força. Olha que coisa maravilhosa. E o que aconteceu? Na verdade, vieram fábricas lúgubres, insalubres, mulheres, crianças trabalhando, morrendo no trabalho. E aí que vieram filósofos como Karl Marx, que incitaram o trabalhador a uma guerra. Mas a guerra que o Karl Marx incitou, na verdade, eu acho que ele é muito mal interpretado, porque, na verdade, o que ele queria é que as pessoas não se deixassem explorar. Porque sempre que existe alguém que é abusado, um abusador, é porque tem alguém que está se deixando abusar. Então, a gente não pode nunca deixar que isso aconteça. Então, existem ferramentas para fazer isso. Tá? Então, você vê que a máquina a vapor, na verdade, ela iniciou uma revolução, que realmente foi uma revolução, a Revolução Industrial, e ela não acabou até hoje. Tá? Os interesses que eram irreconciliáveis lá em 1700, 1800, ainda são, por incrível que pareça.
né? Outra revolução importantíssima se deu em 2006, com o smartphone, né, que nos permite estar fazendo essa reunião agora de maneira remota. Quando a gente era criança, quando eu era criança, que tinha o desenho dos Jetsons, né, a gente imaginava que isso nunca ia acontecer. E está acontecendo. Só que, de novo, né, nós estamos nos tornando escravos dessa tecnologia. Porque, veja, eu estou aqui na minha casa me reunindo com todos vocês. Eu consigo atender 10, 12, 15 empresas ao mesmo tempo. Então, isso é uma arma perigosa, né? O home office hoje é uma coisa, a gente vai falar sobre isso um pouco também, parecia um sonho, parecia uma coisa maravilhosa, mas quem trabalha em casa sabe o quanto existem efeitos colaterais, digamos assim. O cachorro que late, o carteiro que chega no meio, quando você está no meio de um raciocínio, enfim, né? São coisas que acontecem. Até o Dr. René Mendes, que é um dos meus grandes mestres na medicina do trabalho, ele deu uma palestra uma vez onde ele usava charges, e uma das charges mostrava a pessoa sentada no vaso sanitário com o computador no colo. Então, não precisa nem explicar, né? Imagina que coisa mais inadequada, até fisiologicamente. Trabalhar comendo, enfim, tá? Então, saibamos então que existe a dialética não é necessariamente ruim, assim como o Karl Marx talvez não tenha citado guerra, ele tem citado um posicionamento, tá? Eu só queria... Tá. Eu tirei daqui, mas enfim, cabe aqui uma questão. A gota d'água, ela não é a que transborda. A gota d'água, como se diz no provérbio, ela é a primeira. Tá? Então, nunca nos deixemos ser abusados. Nunca nos curvemos a situações que fogem aos nossos valores. E, no caso aqui, o valor da verdade. Tá? Então, independente de tudo que a gente vai conversar, independente da lei, independente, né, a ciência muda o tempo inteiro, sempre procuremos a verdade, especialmente os médicos, né, todos, né, os advogados, todos, mas os médicos especialmente, porque a gente lida direto com a vida humana, que é muito sofisticada, porém muito frágil. Bom, a gente não poderia falar de doença do trabalho sem defini-la, tá? Então aí tem uma definição, como eu falei para vocês, eu sempre gosto de usar lei ou artigo de lei, tá? Então veja que no primeiro parágrafo ali que está em vermelho, a doença do trabalho, ela tem que ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional. Então isso aqui é importante, tem que ter lesão. Tem que ter lesão. Ah, mas está doendo. Ah, mas eu estou nervoso. Mas cadê a lesão? Está doendo, mas eu vou examinar. Eu tenho que achar uma lesão que esteja provocando essa dor. Ou uma perturbação funcional que esteja provocando essa dor. Então, se não tiver lesão e não tiver perturbação, não tem doença do trabalho. Aliás, não tem doença. Tá? Pode ter uma insatisfação, pode ter um desconforto, tá? Mas não tem doença. Outra questão é que, conceitualmente, a doença do trabalho é aquela que causa incapacidade, tá? Mesmo que temporária. Então, se ela não causa incapacidade, teoricamente, eu digo teoricamente, eu vou explicar por quê. Ela não é do trabalho. É porque se a pessoa tem uma doença do trabalho e ela continuar trabalhando, essa doença vai piorar até um ponto que seja insustentável. Exceção, perda auditiva. Tá? A perda auditiva por ruído, se for leve e a pessoa passar a usar protetor auricular, ou EPI adequado, ela não causa incapacidade, a não ser que a pessoa seja afinador de piano, né, que ele precise de uma fineza de audição para fazer a sua profissão. Então veja que sempre há exceções, né? Mesmo uma lei há exceções. A questão do acidente de trajeto que a gente colocou aqui, né? Quando começa o trajeto para o trabalho?
Quando começa? Tá? Então, às vezes, a gente chega nessa finesse. Teve um caso, por exemplo, que o trabalhador ele saiu correndo de casa e o cachorro dele saiu também, e o cachorro do vizinho atacou o cachorro dele, ele foi salvar o cachorro e tomou uma mordida. Ele já estava fora do portão. Tá? Então, de fora do portão para frente, a gente considera dentro do trajeto. Esse é o meu critério. Eu não vi isso ainda em jurisprudência ou em lei, mas eu acho que é um critério de bom senso. Saiu do portão, pode ser dentro do trajeto. Mas no caso, ele só levou a mordida porque ele estava protegendo o cachorro dele. Então ele não estava trabalhando para a empresa, ele estava trabalhando para o cachorro dele. Tá? Esse é um caso real, que a gente discutiu bastante e lá 20 anos atrás, e aí que a gente chegou nessa conclusão. Tá? A doença do trabalho, ela tem que ter determinação de nexo. Então, você tem que conseguir ligar o que a pessoa faz com a doença dela. Existem doenças, como que são chamadas de doenças profissionais. Por exemplo, pessoas que trabalham com mercúrio, pessoas que trabalham com chumbo. A pessoa trabalha com mercúrio e teve uma intoxicação por mercúrio, ela está tendo uma doença profissional. Já não precisa determinar nexo. Né? Claro que tem nexo. Tá? E é uma coisa que a gente vai falar também sobre responsabilidade subjetiva e objetiva do direito. Uma doença profissional, por exemplo, é responsabilidade objetiva. Eu não tenho como provar que eu produzo eu faço um produto que tem determinado elemento químico, a pessoa teve uma intoxicação importante e não foi desse produto. É muito difícil, quase impossível provar isso. Aqui é colocado também uma outra questão bastante polêmica, que a doença degenerativa ela não pode ser causada pelo trabalho. Tá? Por quê? Porque ela é inerente ao envelhecimento. Aí você me pergunta, uma pessoa que trabalha 30 anos numa lavoura de cana, de açúcar, ela vai envelhecer mais rápido do que uma pessoa que trabalha no escritório com ar-condicionado? É uma pergunta difícil de ser respondida. Tá? Mas o envelhecimento ele é determinado geneticamente. Tá? É claro que existem características fenotípicas. Uma pessoa que trabalha na lavoura, ela vai ter uma pele mais enrugada, ela vai ter calosidades em mãos. Uma pessoa que trabalha em manufatura, ela pode ter problemas osteomusculares. Tá? Mas se esses problemas são de origem degenerativa e a gente consegue diagnosticar isso, eles são sim de determinação genética. Tá? Então, a própria lei diz que não são consideradas doenças do trabalho. Mas é sempre polêmico, tá? E a gente vai discutir alguns casos reais nesse sentido. Outra questão que eu acho bem importante, aqui diz que doença endêmica, tá? Adquiridas por segurados, no último parágrafo aqui, também não seriam consideradas doenças do trabalho, tá? Então, por quê? Por quê? Quando você vai estudar essa lei mais profundamente, por que isso? Porque se a doença é endêmica, você, teoricamente, não tem como saber se ela pegou no trabalho essa doença ou não. Tá? Endêmica. Será que o endêmico dá para comparar com o pandêmico? Como é o caso aí do Covid? Na minha opinião, sim. Tá? Porque aqui ele fala inerente ao grupo que trabalha em determinado lugar. No caso, habitantes de uma região onde se desenvolva. Né? No caso, a nossa região é o planeta Terra. Então, ele pode ser extrapolado para a questão da Covid. Tá? Então, quer dizer, a Covid não pode ser causada pelo trabalho? Depende. Tá? Eu tenho um cliente que eu estou atendendo atualmente que tem 800 funcionários e que morreram 9 pessoas de Covid. Tá? Se vocês fizerem as contas, vai dar uma letalidade mais de 20 vezes maior do que a população geral. E nesse caso, né, se 20 vezes mais, aí o que eles fizeram para impedir? Né, por que estão morrendo mais? Então, epidemiologicamente, tá, parece que eles não estão tomando os cuidados suficientes. Então veja que tudo sempre tem os dois lados da moeda.
tá? Como dizia um outro amigo meu também, que Deus é o diabo de costas. O que é um princípio da dialética, né? A tese e a antítese, né? Deus e o diabo e o pêndulo indo para os dois lados. Então, quem acredita no bem também tem que acreditar no mal, porque os dois existem, tá? Então, aqui é uma definição, e você veja que uma definição por lei, uma definição bastante específica, e eu já coloquei aqui 3 ou 4 interrogações que eu mesmo não tenho a resposta definitiva nessa legislação, tá? Então, vocês verem como a medicina do trabalho, ela é difícil e ela tem que ser bem justificada. Bom, aqui a gente já falou alguma coisa, tá? A doença do trabalho tem que provar nexo de causalidade. A doença, deixa eu tomar um chazinho aqui. A doença do trabalho e a doença ocupacional, elas têm que ter uma comprovação de nexo. A doença profissional, teoricamente, não há necessidade. E existem as doenças gerais, tá? Eu sempre usei muito na minha carreira a ferramenta epidemiológica. Então, no começo da minha carreira, quando eu trabalhava, eu fui gerente de uma grande empresa que tinha 6 mil funcionários, eu fui gerente médico, e eu tinha um controle epidemiológico diário. E eu não costumava separar o que seria doença do trabalho com doença geral. Eu tinha uma pessoa dentro da minha equipe que ela media os atestados médicos todos os dias e eu colocava no mapa da empresa com taxinha, da maneira antiga mesmo. E quando ficava muita taxinha junto num lugar só, a gente ia até o local de trabalho e certamente a gente encontrava alguma coisa errada. Tá? Essa é uma maneira interessante de fazer avaliação ambiental. E mais, e isso eu sei que, né, colegas que vão estar escutando aí podem não concordar comigo, tá? Mas as minhas avaliações epidemiológicas dentro de empresa nunca casaram com as avaliações ergonômicas tradicionais. Sabe por quê? Porque aquele negócio, essas avaliações ergonômicas, aí olha, Reba, Rula, Murgag, o próprio Hudson Couto, que é meu amigo, que eu respeito muito, que foi um pioneiro, que ajuda muito, e hoje ele tem usado muito a epidemiologia também nas publicações dele, mas quando você coloca um checklist e você coloca um xizinho sim ou não, e tenta quantificar risco com isso, sem indexar isso a uma universidade, sem ter uma base de cálculo com expostos e não expostos, tá? Então, quando você faz isso, você não está sendo científico. Para ser científico, eu tenho que ter um grupo de caso-controle, casos expostos e controle não expostos, mas eu seria antiético se eu fizesse isso na medicina do trabalho. Então, eu vou deixar um risco lá, vou deixar as pessoas se exporem para ver o quanto aquilo lá faz ficar doente. Não, eu não posso fazer isso. Isso é antiético. Por isso que não há estudos na medicina do trabalho com quantificação de risco. E todo mundo que tenta quantificar risco, me desculpe, mas está do outro lado da minha verdade. A minha verdade não consegue quantificar risco, não dessa maneira. Então, o risco a gente quantifica de outra maneira, né? Com perspicácia, com carga. Né? Você tem que saber o tempo de exposição e a carga de exposição. Então, quando as pessoas fazem avaliações ambientais, muitas vezes elas se focam mais no ambiente, no espaço, do que no tempo. Tá? E a física moderna, ela é focada no espaço e no tempo. Então, nós não podemos esquecer o tempo. E aí eu vou dar alguns exemplos, assim, um exemplo meu mesmo. Tá? Se eu atender 15 casos novos de perícias por mês, eu consigo ser feliz. Se eu atender 10, eu consigo ser muito feliz. Se eu atender 30, eu fico maluco. É muito. Eu tenho que trabalhar muito, porque eu não consigo diminuir o nível de qualidade do trabalho, e fazer 30 perícias significa para mim trabalhar 12, 14 horas por dia. Tá? Então, imagine para um trabalhador que aperta parafuso,
tá? Principalmente se ele acredita que o trabalho dele é apertar parafuso e não servir as pessoas, não tornar o mundo melhor, apenas apertar parafuso para ganhar lá o que ele ganha no final do mês, né? Imagina se ele tiver que apertar um número de parafusos maior do que o corpo dele aguenta, porque ele não tem uma recuperação muscular, um tempo de recuperação muscular. Então ele vai sofrer. O problema é o torque da máquina? Pode ser, mas eu arrisco dizer que na grande maioria das vezes o problema é o tempo. Tá? Falha humana e o tempo. Se experimentem fazer isso, tá? Eu já fiz muitas vezes e sempre bate. Peguem um gráfico, sempre com a base de cálculo em número de homens trabalhado, tá? Peguem o absenteísmo, não precisa ser só de doença do trabalho, todo absenteísmo, tá? E façam um outro gráfico com produtividade, tá? E coloque na base do cálculo homens hora trabalhado. Tá? Então, um gráfico com absenteísmo, seja lá por qual motivo, e outro com produção. Coloca um gráfico em cima do outro. E vocês vão ver que são iguais. O absenteísmo cresce junto com a produção. E daí você vai me dizer, então é tudo do trabalho? Não, porque você já tinha pessoas que ficavam doentes antes, mas elas ficaram mais doentes. Quanto mais foi por causa do trabalho? Quem ficou doente realmente por causa do trabalho? Essa é uma boa pergunta. Bom, quais são os atores no ambiente corporativo? Tá? Quando eu saí da faculdade de medicina e me deparei com o ambiente empresarial, eu vi um ambiente muito hostil comparado com o ambiente universitário. E agora que eu trabalho com litígio, é mais hostil ainda. Mas a gente aprendeu que isso é normal, é natural. Hoje a gente não sofre mais com isso. Tá? Mas o médico do trabalho, ele se envolve dentro da empresa, especialmente com o RH, com o jurídico e com a produção. Então são 3 coisas que tem dentro da empresa e que aí é uma outra coisa muito importante que eu tenho que falar para vocês. Tá todo mundo no mesmo barco, gente. Sabe, o RH, o jurídico e a produção estão no mesmo barco. Quem move a empresa, quem paga todo mundo é a produção. Então tudo tem que ser voltado para a produção. O jurídico procura nos alertar os caminhos que a gente tem que tomar para não ser imputado aí por uma responsabilidade civil ou criminal por ter sido negligente, imprudente, né? E o RH é quem escolhe e convence as pessoas, digamos assim, a fazer as coisas certas, né? E por incrível que pareça, dentro das empresas que eu trabalho, dessas 180 e poucas empresas que eu trabalhei, o mais comum é a gente ver certas rixas, né, entre RH e jurídico, entre jurídico e produção, como se não estivessem no mesmo time. Isso é um jogo muito perigoso, porque quando eu visto a camisa de uma empresa, quando eu sou contratado por uma empresa, eu faço parte dessa empresa. E se eu estou vendo uma coisa errada que o meu colega está fazendo e eu não falo para ele, eu estou cometendo um crime, certo? Eu estou sendo negligente, eu estou vendo, eu não estou sendo cidadão. Então, quando eu vejo uma coisa que tem que ser consertada, eu sou obrigado a dizer isso. Pelo menos dizer. E se não mudar e eu achar importante, aí sim escrever. Escrever e documentar. A gente vai falar sobre documento. Tá? Então não interessa. Ali é uma questão profissional. Eu não sou obrigado a ser amigo e a gostar de todas as pessoas que estão do meu lado, mas eu sou obrigado a respeitá-las e eu sou obrigado a proporcionar ao trabalhador um ambiente seguro. Isso é obrigação. Fazer isso, eu não tenho que ficar me vangloriando, olha o que eu estou fazendo, olha como... É obrigação, você tem que fazer isso. E quando o trabalhador ele é obrigado a se expor a algum risco, aí nós temos a obrigação de informá-lo disso. Tá? Por isso que é tão importante, lá no atestado de saúde ocupacional, e a gente vai falar disso adiante também, quando você informa lá o risco ao qual ele está submetendo. Tá? Ele tem que saber, né? A pessoa pode ir para a Lua, lá dentro de uma cápsula,
o pessoal que fez isso lá 50 anos atrás, né? O risco deles era total, eles sabiam que o risco de eles morrerem ou não voltarem era quase maior do que o contrário. E mesmo assim eles submeteram e foram. Então, o risco, né, eu até brinco, né, o risco ele existe, né, tá vivo é correr risco, mas o homem bem equipado, ele chega à Lua. Daqui a pouco ele vai chegar a Marte, bem equipado, né? Então existem maneiras de você mitigar isso. Por isso que a pessoa tem que conhecer o risco, até para ela aceitar usar o elemento mitigatório, que seriam os processos de trabalho seguros, que seria o uso de equipamento de proteção individual, desculpa aqui, que seria o equipamento de proteção individual. Só um pouquinho, gente, vou desligar aqui meu telefone. Os equipamentos de proteção coletiva, né? E realmente acreditar nisso. Tá? Eu tenho um treinamento que eu trabalhei já lá no começo da minha carreira, nos anos 90, as pessoas ainda não davam muita importância para a questão do ruído. Aí daí eu fui estudar. O ruído é uma coisa espetacular, porque ele é uma energia física, mecânica, vibratória, né, que dentro do nosso tímpano, do nosso ouvido interno, da nossa cóclea, das nossas células ciliadas, ele se transforma num estímulo químico, num neurotransmissor, e depois, dentro do nosso cérebro, ele se transforma num estímulo elétrico. Então ele vem como uma onda mecânica, depois ele se transforma em um elemento químico, para daí se transformar num elemento elétrico, que vai para o nosso cérebro, e isso tudo numa fração de segundo. Pois bem, como é que a gente perde a audição? Com a morte das células ciliadas que fazem os neurotransmissores. Por que acontece isso? Porque é uma proteção da natureza. Porque a pessoa ficaria maluco se ela ficasse todo dia ouvindo 100 decibéis de ruído. Então a natureza, ela nos protege, tirando de nós a audição se a gente ficar muito tempo em um ambiente ruidoso. Só que ela não devolve depois. Tá? Só que como a perda auditiva ela é progressiva e felizmente lenta, né, por exposição ao ruído, hoje com as audiometrias anuais ou semestrais, a gente consegue prever e proteger a tempo. Tá? E quando o trabalhador entende isso que eu estou falando para vocês, a gente coloca em slide, coloca desenho e explica para eles que eles vão ficar surdos, e pior, né, eles não vão ficar incapazes para o trabalho, não vão ter muitas vezes não tem nenhuma indenização. Muito raro você ver hoje, nos clientes que eu atendo, não vejo mais ninguém em linha sem protetor auricular. As pessoas estão bem conscientes disso. Então aí extrapola para todos os outros riscos ergonômicos, ossos musculares e tudo mais. E para que as pessoas vistam a camisa, para que as pessoas vistam essa ideia ela tem que ser bastante clara. Né? E muitas vezes ela é técnica. Né? Isso que eu estou falando para vocês de energia vibratória, enfim, né, da questão da fisiopatologia da perda auditiva, quem sabe é o médico do trabalho, mas ele tem que explicar para o RH, para o jurídico e também para a produção. E eles têm que entender. E tem que ir num caminho só, mesmo que brigando, discutindo, né? Mas o caminho tem que ser definido, né, com uma certa hombridade, no sentido de padrão moral mesmo. Então, o médico do trabalho, assim como o perito médico, ele tem que ter expertise em praticamente todas as especialidades. Tá? Eu atendo casos de ortopedia, eu atendo casos de dermatologia, eu atendo casos de pneumologia, eu atendo casos de otorrinolaringologia, eu atendo casos de psiquiatria. Tá? Eu, inclusive, fui obrigado a estudar bastante psiquiatria para conseguir trabalhar nas perícias onde as queixas são psiquiátricas. Ortopedia também é uma coisa que a gente tem que ter uma noção bastante profunda.
Então, o médico do trabalho ele tem que ser estudioso. Tá? Eu, até hoje, estudo cerca de 3, 4, 5 horas todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que você não tem que dar uma estudada antes de cumprir as suas obrigações. Tá? Então, o médico do trabalho tem que gostar de estudar. E a medicina ocupacional, ela é a especialidade privilegiada para determinar nexo causal. Por quê? Porque o médico do trabalho, ele deve conhecer profundamente o processo de trabalho, coisa que o médico de fora da empresa, ele não tem nem como, ele nunca vai ter condições de conhecer o processo de trabalho como o médico do trabalho. Infelizmente, a grande maioria dos médicos do trabalho que eu conheço não vão tanto para a linha quanto deveria, tá? Como eu falei, eu quando eu era gerente médico nessa empresa grande, todo dia eu ia lá, olhava onde estavam se concentrando as taxinhas, as incidências e prevalência de doença, botava meu sapato de segurança e ia para a linha. E só depois de ver isso tudo é que eu começava a fazer o trabalho burocrático, as reuniões e tudo mais. Então, eu sempre trabalhei dessa maneira e eu aconselho os médicos que conheçam muito bem o ambiente de trabalho. Tá? Então, o médico do trabalho, quando ele usa a ferramenta epidemiológica e com a ferramenta epidemiológica ele vai lá e reconhece no ambiente do trabalho o que está fazendo sair da curva a epidemiologia, ele tem ferramentas espetaculares. Tá? Ele pode usar um checklist? Pode usar? Pode, tá? Mas não para determinar risco. Talvez para ajudar a fazer melhorias pontuais. Mas como eu já te falei, e eu repito, e vou repetir sempre, o que causa doença é tempo apertado e falha humana. Tá? Tempo apertado, né, como a gente já colocou, a carga fica muito forte, e falha humana, porque a pessoa não está cumprindo os elementos de segurança como deveria. Tá? Eu diria que 90% dos acidentes acontecem por não se cumprirem os elementos de segurança. Tá? Eu posso dizer isso porque são 5 mil perícias. Tá? 10%, puxa, aconteceu. A empresa errou, tinha um risco inaceitável, uma fatalidade, enfim. Mas 90% dos casos tem falha humana envolvida. Tá? Então, desculpa, eu tenho um erro de português aqui, epidemiologia, tá? Ela é muito importante. Eu não consigo entender como as pessoas conseguem trabalhar dentro de empresa com doença, ou mesmo no Brasil como um todo, trabalhar saúde sem epidemiologia. A epidemiologia, para vocês terem uma ideia, ela permitiu que John Snow, 1600, 1700, John Snow, ele debelou o cólera em Londres, sem saber, naquela época não sabia, as pessoas não sabiam que havia micro-organismos. Né? Ele debelou o cólera porque ele percebeu que as pessoas ficavam doentes em volta de um determinado rio. E aí pararam de tomar água daquele rio, se afastaram daquele local e o cólera acabou. Quer dizer, sem saber de onde vinha, ele acabou com a doença. Né? E os micro-organismos só vieram a ser conhecidos mais de uma centena de anos depois por Pasteur, que não comprovou, quem comprovou foi Robert Koch, jamais para frente, né, através do microscópio, que descobriu o bacilo de Koch. Mas veja que com o uso da epidemiologia, a gente consegue prevenir doenças mesmo sem diagnosticá-las. Tá? E para isso, a gente precisa de ferramentas de administração. Por isso, é impossível fazer medicina do trabalho se você não estiver junto com o RH, se você não estiver junto com a produção, se você não estiver junto com o jurídico. Tá? É impossível. Impossível. Você tem que estar junto com a empresa. Você não pode ser aquele chato. Né? Tem muito médico do trabalho que quando o administrador vê, fala, ixi, danou-se, apareceu o doutor. Né? Porque você só vai procurar quando a bomba estoura. Não, você tem que estar perto deles e não deixar as coisas chegarem num nível insustentável. Nem sempre o bom especialista é também bom médico do trabalho. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Tá? Porque na medicina do trabalho,
tem aquela peculiaridade que nem sempre a pessoa vai chegar e vai te dizer a verdade, infelizmente, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o que você escreve no prontuário, né? Você não pode escrever um prontuário como se fosse verdade absoluta. Sempre tem que usar aspas, refere que, e deixar isso bem claro. O bom médico do trabalho ele tem que gostar de ler. Como eu falei para vocês, ele tem que estudar todo dia, porque existem muitas especialidades que ele tem que conhecer e que podem causar doença. Então, ele deve ser estudioso e deve ser curioso. Não é possível uma pessoa chegar na minha frente, dentro da empresa, com uma doença que eu julgue possa ser ocupacional e que eu não vou levantar da minha cadeira e vou lá dar uma olhada no ambiente de trabalho que está errado. É muita falta de curiosidade, tá? É muita falta de curiosidade. Então, os bons profissionais, de certa forma não, de todas as formas, são pessoas curiosas, né? São pessoas curiosas e que acordam de manhã para transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. É claro que a gente precisa ganhar dinheiro, né? Claro que a gente tem que ser remunerado, óbvio, tá? Mas uma vez remunerado, a partir do momento que eu acordo, eu estou falando com vocês agora, minha intenção é o quê? Passar para vocês conhecimento que traga benefício para as pessoas que vocês atendem, para vocês mesmos, para a vida de vocês. Então, o meu maior objetivo na vida é tentar, profissionalmente pelo menos, fazer a vida das pessoas melhor. E o médico do trabalho, especialmente todos os médicos, infelizmente, né, tem aquela tradição da letra feia, de escrever coisas, receitas e prontuários ininteligíveis, tá? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu brigo muito com os alunos. É uma vergonha, né? Porque todo médico ele tem que ter estudado um tanto na vida, ele tem que ter lido bastante. Então não é possível que ele não saiba escrever. Uma língua só, português. Não é possível. Não é possível ficar colocando abreviaturas, não é possível escrever como sinal de fumaça, não é possível. Tem que escrever um português erudito, correto, legível. Se não tem capacidade de escrever isso com o próprio punho, faça de maneira digital, então. Tá? Então tem que saber escrever. O bom médico do trabalho ele tem que saber escrever. Tá? Pelo menos português, por favor. Tem que ter conhecimento ético e legal, claro. Tá? Tem que ser idôneo. Por quê? Porque é um ambiente sujeito à corrupção. Quando eu trabalho para uma grande corporação, e eu tenho uma entidade sindical, eu tenho um outro lado, eu não vou dizer que quem está certo e quem está errado. Tá? Mas é muito comum o médico do trabalho, o perito, né, ser assediado no sentido de se corromper mesmo. Tá? Então é bom você. E aí eu coloco aqui até, não deve ter dívida. Né? Então, quando a pessoa está no meio corruptível e ela não consegue administrar direito o dinheiro dela, ela perde um pouco da credibilidade, né? Por motivos óbvios. Tá? Então não pode ter comportamento escuso. Né? Veja, essas 180 empresas que eu atendi, tem 180 pessoas lá do outro lado que ficaram insatisfeitas comigo. Tá? Eu só estou aqui porque eu não escrevi nenhuma bobagem. Porque senão eu não estaria aqui, tá? Falando com vocês. Então, e quando eu digo comportamento escuso, eu estou falando de várias coisas. Eu sempre falo no telefone como se eu estivesse grampeado. Sempre. Tá? Eu sempre escrevo como se eu tivesse hackeado. Sempre. Tá? E os documentos que eu guardo num local dentro do Google, onde eu tenho um contrato de sigilo bem forte com eles. Tá? Eu sei que, né, tudo tem risco de ser acessado, mas como a gente vai tratar com conflito, e eu estou falando do perito, estou falando também do médico do trabalho, um cara que tem uma vida muito errada, muito tortuosa, tem que repensar a profissão. Tá? Vou dar um exemplo. Tá? O pessoal que dirige caminhão, que agora tem que fazer exame toxicológico. Tá? A própria lei que fala que tem que fazer exame toxicológico, ela fala que eu não posso discriminar a pessoa porque ela positivou no exame toxicológico. Tá.
Então chega uma pessoa que é motorista de caminhão, dirige um bruto de 30 toneladas e testou positivo para crack, para cocaína. Eu vou dar apto para essa pessoa? Eu vou dar apto para essa pessoa? Eu não. Né? Então, a lei, nesse caso, me desculpe. Né? Inclusive, eu atendi de alguns clientes, algumas pessoas que dirigiam caminhão, e eu mostrei a lei para elas. Falei, olha, eu não vou poder te dar apto, você não vai poder ser promovido, porque essa lei aqui está errada, mas você pode me processar. Sou eu que você tem que processar. Agora, você quer dirigir caminhão, você fica 6 meses de cara limpa, vem aqui e eu te dou apto. Simples assim. E eu nunca fui processado por nenhum deles, porque eles viram. E eu falei para eles, olha, vocês dirigem caminhão, o que é um risco objetivo. Tá? É uma responsabilidade civil objetiva. Ou seja, se eu atropelar e matar alguém, tá? A culpa é inerente à minha profissão. Então ele vai lá fazer corpo de delito, e se ele testar positivo no corpo de delito porque uma pessoa morreu, ele vai amarrar cana, vai preso, no mínimo 13 anos, né? Porque não vai ter atenuante. Tá? Aí é dolo. Ele sabia o que ele estava fazendo, é dolo eventual. Né? Ele usou droga, ele foi dirigir uma coisa de 30 toneladas, ele matou uma pessoa. Acabou. Né? Então, quando você dá o retorno para a pessoa, para o trabalhador, você não trata ele como se ele fosse gado, né? Você trata ele como ser humano inteligente, ele olha e te agradece. Tá? Eu tenho certeza que essas pessoas que a gente impediu, entre aspas, que fossem promovidas, hoje elas até agradecem a abordagem que a gente deu. Então, aqui ele está colocando, o bom médico do trabalho conhece as regras do jogo e gosta delas, porque as usa com precisão. Tá? Então, isso que eu estou colocando para vocês são regras. Né? Quando você olha no olho do paciente e você diz para ele a verdade científica e o que vai acontecer, o que acontecerá com ele se ele não seguir a linha que você está sugerindo, tá? Ele vai tratar com respeito. Então, e a gente vai dar mais alguns exemplos desses aqui na sequência da apresentação. Então, o dano aqui que a gente fala é a doença. Tá? Então, a gente já falou aqui, eu não gosto muito de separar a doença do trabalho de doença que não é do trabalho. Tá? Eu lembro nessa empresa que eu trabalhei como gerente, foi a única empresa que eu trabalhei anos como gerente, como interno. Né? Eu trabalhei como médico do trabalho, coordenador em várias empresas, mas nessa empresa eu coordenava 70 pessoas. Vai. E a gente tinha sempre uma pressão, não, mas vamos separar o que é doença do trabalho e o que não é doença do trabalho. E eu sempre fui contra isso, né? Inclusive era uma briga, era uma das brigas que a gente tinha interna na empresa e durou até o fim, até o dia da a gente não conseguiu resolver isso. As pessoas insistem em querer classificar, né? Classificar a doença que é do trabalho da doença que não é do trabalho. E como eu coloquei para vocês, a incidência e prevalência de doenças, ela cresce com o sofrimento, ela cresce com a produção. Não interessa se é gastrite, cefaleia, enxaqueca, alergia, né, que não são doenças clássicas do trabalho, mas todas elas aumentam sua incidência e sua prevalência quando a pessoa está sofrendo. Tá? Então, um grande desafio para o médico do trabalho é combater isso que vocês estão vendo aí na tela, combater doença. O que nós temos que fazer é que a prevalência e a incidência de doenças, e aí a gente tem o IBGE, né, eu pego a minha população, quantas pessoas tiveram dor nas costas esse ano? Quantos dias de afastamento isso significou? E aí eu comparo com o IBGE. Se eu tive mais dor nas costas dentro da minha população do que o IBGE, muito mais, provavelmente o trabalho está causando dor nas costas. Se é muito menor, quer dizer que as minhas medidas preventivas estão sendo efetivas. Tá? Vocês estão entendendo por que é impossível trabalhar com medicina do trabalho sem epidemiologia? Nexo causal. Tá? Então, eu coloco aqui uma questão que eu peguei na Jus Brasil, que eu achei uma
uma definição muito boa de nexo causal, né, o vínculo entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido. Examinar o nexo de causalidade é descobrir quais condutas, positivas ou negativas, deram causa ao resultado previsto em lei. Assim, que no caso previsto em lei nosso é dano-doença. Assim, para se dizer que alguém causou um determinado fato, faz-se necessário estabelecer a ligação entre sua conduta e o resultado gerado. Isto é, verificar se sua ação ou omissão adveio o resultado. Trata-se de pressuposto inafastável dentro da seara civil e também na trabalhista. Tá? Então, você tem o aspecto físico material, que daí no caso, se a pessoa ficar doente, ela vai diminuir a capacidade de trabalho dela, né, que é o mais caro para quem causa, que seria os lucros cessantes, a pessoa não poder mais trabalhar, e a questão moral, que é o sofrimento inerente à doença. Tá? Só que quando a gente pega o Robert Fletcher, que é o mais respeitado epidemiologista da atualidade, olha o que ele fala. Em medicina clínica, não é possível provar relações causais sem deixar nenhuma dúvida. Tá? Então, um bom laudo pericial, um bom prontuário médico, ele nunca diz certeza. Ele diz provavelmente. Provavelmente. Quando ele vai falar em nexo, em causa, eu aconselho usar a palavra provavelmente, se você acha que aconteceu. Né? E se você acha que não aconteceu, também, provavelmente não aconteceu. Certo? Lembra de Deus e o diabo? Que são as duas faces da mesma moeda, então é a mesma coisa. Né? Serve tanto para o bem quanto para o mal. Provavelmente aconteceu ou provavelmente não aconteceu. A gente tem que ser coerente com o raciocínio. Né? Eu não posso, mesmo como assistente pericial, eu não posso dizer quando é meu cliente, negar, não, de jeito nenhum. Né? E daí, quando é o outro lado, quando não é meu interesse, eu digo, não, é possível, é provável. Não, eu tenho que ter coerência. Né? É provável que aconteceu, é provável que não aconteceu, é possível que tenha acontecido, porém não é provável. Enfim. Tá? A maneira como a gente coloca as palavras é muito importante, tá? Porque fica muito feio quando você cai dentro de um tribunal, dentro de uma instância. Eu até falo para os médicos, olha, o que vocês escrevem vai chegar nas mais altas instâncias possíveis, né? Chega no Supremo muitas vezes. E você escreve esse portuguesinho sofrível, ininteligível, que vergonha. Né? Então, tomar cuidado com o que escreve e como escreve. Bom, com causa. Na prática, com causa é o mesmo que nexo. Tá? Na prática, com causa é o mesmo que nexo, eu repito, porque sem risco não há com causa. Tá? Se não tiver o risco, tá, a doença foi agravada. Tá? A doença foi agravada, tá? Mas tinha que ter o risco para agravar. Sem risco não tem agravamento. E sem risco não tem doença do trabalho. Então, sem risco não tem concausa. Outra questão que tem que tomar cuidado com a concausa é quando você tem doenças classicamente degenerativas, tá? Os médicos que estão me ouvindo aí, espondilólise, espondilolistese, artrite reumatoide, doenças classicamente degenerativas. É claro que se ele trabalha numa manufatura, a hora que ele vai trabalhar, ele pode desencadear sintomas de dor, mas ele não vai piorar a doença, ele não vai acelerar a evolução da doença, do envelhecimento dele. Ele vai ter sintomas, ele vai sofrer? Possivelmente. Mas também se você afastar, o cara tem depressão, está tratando, está tomando remédio. Você vai deixar ele em casa, se a doença dele está controlada. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com os conceitos. Com causa não é um nexozinho, não é uma causinha. Com causa é causa e é nexo igualzinho o outro. E você tem que provar que tem o risco. Senão, você está cometendo um erro técnico. Tá? Um caso bastante ilustrativo e real que aconteceu Rio de Janeiro, 20 anos atrás, um meliante fugindo da polícia.
E o policial não conseguiu alcançar porque o cara corria muito rápido, mas o policial atirava bem. Ele mirou a perna do meliante, porque ele não queria matar. Só que o meliante, ele era hemofílico. E ele morreu por causa do tiro na perna. Tá? Se ele não tivesse levado o tiro, ele não teria morrido. Se ele não fosse hemofílico, ele não teria morrido. Então esse é um caso clássico de concausa. Tinha os dois fatores. E o policial, ele não teve culpa, porque ele fez o trabalho dele como devia ter feito. E ele não queria matar, ele não tinha como saber que a pessoa tinha hemofilia. Olha só que interessante. Tá? Isso a gente pode extrapolar muito bem para a medicina do trabalho, né? O doutor Alexandre já até teve comigo uma vez numa oitiva que a gente perguntou, a gente discordava do período do juízo, a gente perguntou de onde veio o tiro, a gente deu esse exemplo, né? De onde veio o tiro? A minha empresa, nós somos cidadãos, a gente não quer tirar ninguém, né? Então tem que ter o tiro. Se não tiver o tiro, não pode ser com causa. Tá? Então vamos lá. Para ter nexo, tem que ter adequação temporal. Tá? Nós médicos sabemos que existe uma história natural da doença. Então, existem doenças, como por exemplo doenças degenerativas, que elas costumam durar a vida toda. Um resfriado costuma durar uma semana. A Covid, hoje, a gente não sabe direito, né? Mas normalmente ela dura 2 semanas. A gente está vendo já casos que está durando aí 2 meses, 3 meses. A gente não sabe se volta, mas é uma história natural da doença. Existem doenças que são muito bem conhecidas. Por exemplo, uma tendinite de cotovelo, né, que a gente chama de cotovelo do tenista, ou do outro lado do cotovelo, que é o cotovelo do golfista. É uma das tendinites que mais demora para tratar. Né? O normal é durar 6 meses. 6 meses, uma tendinite. Ela fala, pô, mas é LER, né? Eu não gosto do termo LER, porque LER coloca no mesmo saco um monte de doença diferente. Tá? Mas, por exemplo, a história natural do cotovelo do tenista é 6 meses de tratamento. Então eu sei que vai durar 6 meses. Eu não vou iatrogenizar o paciente e vou dizer, pô, isso é incurável. Não, tem cura, só que demora para tratar. Então, se a história natural da doença fugir disso, né, se durar mais de 6 meses, mais de 1 ano, 2 anos, outro exemplo de história natural, o estresse pós-traumático. Mesmo que seja gravíssimo, eu vi um colega meu ser assassinado do meu lado. Terrível. Amigo meu, colega. Eu vou ter estresse pós-traumático. Mas o estresse pós-traumático, ele dura aproximadamente 6 meses. Ah, mas daí virou depressão. Não. Estresse pós-traumático não vira depressão, são 2 doenças diferentes. Ah, mas virou esquizofrenia. Não, são doenças diferentes. Tá? Então, adequação temporal. Isso tudo a gente vê através da adequação temporal. Né? Quando uma doença tem uma evolução temporal diferente do que se espera, então provavelmente o diagnóstico está errado. Tá? E daí o nexo também. Então, para ter nexo, tem que ter adequação temporal. Ah, eu bati meu joelho semana passada. Aí você vai ali, o joelho dele não está mais vermelho, ele está roxinho. Se tiver vermelhão, é porque ele não bateu semana passada, ele bateu ontem. Se tiver muito inchado, provavelmente ele fez um trauma agudo. Ah, eu quebrei meu joelho semana passada. Você vai lá, não tem inchaço, não tem nada. Não quebrou semana passada. Ou ele quebrou antes, ou ele não quebrou. Tá? Então, a adequação temporal na questão de determinação de nexo, para mim é a mais importante de todas. Tá? E quando você trabalha com uma linha de produção, com manufatura, você tem que colocar 2 linhas. A linha da saúde do lado da linha do tempo. Tá? E daí você vai ver se realmente a doença aconteceu em momentos onde o trabalho estava excepcionalmente mais forte ou se realmente ele teve lá o acidente, ou algum tipo de acidente, algum tipo de trauma agudo. Tá? É muito fácil fazer isso, se você tiver um bom histórico. Ah, outra coisa. Mesmo que haja a adequação temporal, não quer dizer que tenha nexo. Tá? Ele pode ter, por exemplo, machucado o pé antes de sair de casa, veio ali né, ninguém viu, e daí meia hora depois do trabalho falou, puxa, torci o pé agora. Então tem adequação temporal, mas não tinha nexo. Então a investigação vai mais longe do que a adequação temporal.
Aqui eu estou dando alguns exemplos, gente, mas eu estou acompanhando aqui o tempo e eu não quero extrapolar o horário, tá? Então são exemplos de inadequação temporal, que a pessoa chega no teu consultório e fala, faz 5 anos que eu não estou trabalhando, você vai ver a mão dele super calejada. Os calos, para quem já fez atividade física, sabe, né? Você faz musculação, você fica com a mão calejada, um mês depois desaparece tudo, né, quando você para. Tá? A pessoa disse que dia 25 de janeiro ele fraturou a tíbia, só que ele foi consultar só em 2 de fevereiro. Ele ficou 5 dias em casa, 6 dias em casa, 10 dias em casa com a tíbia quebrada? Não, né? Tá? Então, aí vai, né? Veja que por último a gente escreve aí que a adequação temporal serve para descartar nexo, mas não serve para determinar, sem sombra de dúvida. Adequação lesiva. A adequação lesiva, ela leva em consideração a gravidade e a evolução da doença reclamada. Como eu falei, né? A pessoa teve um trauma porque a pessoa morreu do lado dela, tá? Então, tem que ser um trauma importante. Eu tive estresse pós-traumático porque o chefe falou que eu pareço um abacaxi. Esse é um caso real, tá? Então, não é o suficiente para ter estresse pós-traumático, tá? Ser chamado de abacaxi pelo chefe. Eu acho que não, tá? Nem para ficar deprimido, nem para ficar esquizofrênico, tá? Mas para sofrer, sim, ele merece dano moral, porque não é certo chamar a pessoa de apelido, tá? Não deixem nunca dentro da empresa de vocês usarem apelidos, tá? Porque tem gente que sofre muito, tá? Então a adequação lesiva, ela tem que estar casada com a adequação temporal. Então a pessoa foi lá, ela fez um trauma importante de coluna, ela operou a coluna, ela ficou 6 meses afastada, e quando ela volta 6 meses depois, você já espera mais ou menos como está a coluna dela. A não ser que a cirurgia tenha sido mal elaborada ou que tenha tido um mau resultado, tá? Mas então você tem a questão da adequação lesiva. O tamanho da lesão com o que você está vendo no exame físico. Tá? Por exemplo, teve uma fratura de vértebra que rompeu a medula. Ela tem que estar paraplégica, tem que estar numa cadeira de rodas, se ela chegar andando, ela não pode ter rompido a medula. Adequação lesiva, tá? O ombro é uma articulação importante porque ela é a articulação que tem maior mobilidade do corpo humano. Por quê? Ela é uma articulação que ela só encosta, ela não é fechada, tá? O que segura o ombro são dezenas de estruturas, tá? Que são músculos, tendões. Tá? Então, qualquer uma dessas estruturas pode ser lesada. E elas têm uma adequação anatômica importante. E a gente vê muita queixa de supraespinhoso, né? Músculo supraespinhoso, que é aquela onde a pessoa tem que esticar o braço para frente acima do ombro. Tá? Só que nós temos tendão longo do bíceps, nós temos o infraespinhoso, nós temos músculo redondo menor, nós temos articulação acromioclavicular e aí vai. Então, no exame físico pericial, você consegue ver onde é a lesão exatamente. Você consegue ver isso. Tem que estudar um pouquinho, né? Tem que saber as manobras, tem que saber como conduzir, mas consegue ver. Então, a gente falou adequação temporal, adequação biomecânica, adequação lesiva, adequação anatômica, tá? Então, você tem que conhecer anatomia, especialmente quem trabalha com manufatura, tá? Então, tá aí, ó, os conceitos que a gente já colocou. Capacidade, tá? Isso é outra coisa importante. O fato da pessoa estar doente não significa que ela esteja incapaz, tá? E quando você preenche um atestado de saúde ocupacional, você não está dizendo se ele está doente ou não está doente. Você está dizendo se ele está capaz ou se ele está incapaz. E por favor, gente, médicos que estão me ouvindo e administradores, não deixem. Não rasurem o atestado de saúde ocupacional. O atestado de saúde ocupacional, ele está muito bem descrito na NR7 e ele é uma receita de bolo. Né? Ele tem que ter os riscos, ele tem que ter o endereço, ele tem que ter a assinatura do médico, ele tem que ter a função da pessoa e ele tem que dizer se está apto ou inapto. Aí o cara escreve lá, apto para montar andaimes. Daí embaixo, observação, não pode trabalhar em altura. Incongruente, incoerente. Né? Como é que vai montar andaime sem trabalhar em altura? Ele pode trabalhar como soldador, mas não pode mexer o ombro. Como é que eu vou soldar sem mexer o ombro? Então não rasurem.
né? O que você pode fazer é dar apto e no prontuário médico você descreve o que ele pode fazer. Então, cuidado com isso. A questão de capacidade funcional, né? Eu não posso mais tocar piano porque eu machuquei 2 dedos. Ele pode trabalhar na linha de montagem, porque os 2 dedos não estão atrapalhando, mas ele não pode tocar piano. Mas ele tocava piano antes, tá? Então é só um exemplo. Tá? Tocava piano antes. Se ele tocava e não pode tocar, sim, ele está sendo prejudicado, mas, né? A incapacidade ela pode ser uniprofissional, por exemplo, a pessoa que tem um problema grave de ombro, é difícil trabalhar como soldador, né? Mas ela pode fazer várias outras profissões. Ela pode ser multiprofissional, né? Uma pessoa que faz uma fratura de coluna. Claro que daí várias coisas ela não pode fazer. E existe a incapacidade omniprofissional, que seria um inválido. Eu acho que para mim invalidez é igual à morte, né? Enquanto eu estiver podendo mexer qualquer parte do meu corpo, eu vou poder fazer alguma coisa. Critério indenizatório, tá? Eu vou pular isso, tá? Porque senão a gente vai deixar aqui aquilo que a gente falou antes. A gota d'água não é a primeira, é a primeira, não é a que faz transbordar. Tá? Eu vou dizer assim, muitas vezes o médico do trabalho ele é pressionado a dar apto para uma pessoa que não está apta pela empresa. Eu sei que isso acontece, né? Então, se você fizer isso uma vez, né, não precisa dizer o que vai acontecer. Né? Você vai ter que fazer outras vezes. Então, não façam nunca. É a mesma coisa com o médico do trabalho, que é assistente pericial pela própria empresa. Ele está defendendo a si próprio. Né? A pessoa vai chegar lá e dizer que na empresa tudo é um bando de vagabundo e vai estar dizendo na cara dele e não vai poder falar nada. Né? Então, não é adequado, não é contra a lei, mas não é adequado, né? Você entrar numa situação de litígio e defender a si próprio. Tá? Então, quando o médico do trabalho entra na empresa, por favor, se posicione. Tá? Não se deixe assediar, não saia da linha. Tá? E se perceber, negue-se imediatamente. Tá? Em várias empresas que eu trabalhei, o pessoal chegava: doutor, o senhor não vai usar o nosso padrão aqui de checklist, de risco? Eu falava: não. Nossa, mas a gente desenvolveu isso durante 10 anos, o senhor está dizendo que a gente está errado. Eu falei: não, só não vou usar. E não usava. Nunca ninguém mandou embora por causa disso. Porque eu acabava usando coisas mais efetivas. Mas você tem que ter alguma coisa para dar em troca, é claro. Responsabilidade civil, né? Ou civil, como queiram, tá? Todos nós temos, tá? Então, se o médico do trabalho erra, e a maioria dos litígios é por causa de erro do médico do trabalho, que não emitiu CAT, que não trabalhou junto à empresa para diminuir o risco, para mitigar, ele tem uma responsabilidade nisso, tá? E, teoricamente, ele teria que reparar o dano, né? Mas acaba que a empresa repara. Mas o médico do trabalho está bastante envolvido nisso. Tá? Por isso que eu digo, você não pode deixar que passem por cima do teu conhecimento técnico. Responsabilidade, que a gente já falou, né? Responsabilidade objetiva quando está inerente à sua função, e a subjetiva, que tem que ser provado que você teve negligência, imprudência ou imperícia, no caso, culpa. Tá? Para o médico provar isso, ele tem que escrever bem o prontuário. Tá? O prontuário, como eu disse, é o documento mais importante para o médico. Eu nunca vi, graças a Deus, na minha carreira, um acidente de trabalho, uma doença do trabalho feita com dolo. Alguém que montou um esquema para que as pessoas vão lá e se machuquem. Tá? Isso seria uma coisa de lunático, tá? Mas a culpa, sim. A culpa, sim. As pessoas, sem querer, acabam provocando, deixando que aconteça a doença, tá? A questão de discriminação. Hoje, e isso é bem recente, todos os processos estão vindo com discriminação. Se a pessoa tiver qualquer doença, por isso que eu digo que não adianta separar a doença do trabalho de doença que não é do trabalho, eles veem, foi discriminado. Tá? E se eu mandar alguém, demitir alguém doente, mesmo que ele esteja apto, mesmo que a doença dele não seja do trabalho, eu não vou estar discriminando? Difícil defender, tá?
Então tem que tomar cuidado hoje. Tá? Aqui tem algumas questões do Código Penal, artigos de lei. Vocês estão vendo que eu estou usando bastante artigo de lei, tá? É importante a técnica de análise ambiental e cronoanálise do trabalho, tá? Muitos médicos não dominam isso, tá? Você tem que descrever a empresa, o local de trabalho, o posto de trabalho, de maneira que a pessoa se sinta dentro daquele posto. E para isso você tem que fazer cronoanálise. Então, se eu tenho capacidade de produzir, vou falar 10 peças no turno, tá? Então eu demoro lá 50 minutos para produzir cada peça, lá para fazer 10 peças em 10 horas. E na verdade eu produzo 7 peças em cada 10 horas, o meu tempo de ciclo ele tem 30% de pausa. Tá? Porque minha capacidade é produzir 10. Se eu produzo 7, eu tenho 30% de pausa. O meu engajamento na função é 70%. Essa conta é fundamental, porque se eu tiver um engajamento perto de 100%, a minha tarefa torna-se praticamente impossível de ser realizada. Tá? Então, a cronoanálise é fundamental. E a cronoanálise ela não é feita só com o cronômetro, ela é feita com a produção. Quando usar fundamento, o primeiro fundamento deve ser sempre a lei brasileira. Livros e artigos indexados, por isso que eu sou tão contrário ao uso desses checklists de ergonomia, porque eles não são indexados a nenhuma universidade. Tá? Depois, regulamentações, resoluções, portarias, leis internacionais, quando não tem leis nacionais. E tomar muito cuidado hoje com as fake news. Tá? Então, as principais doenças ocupacionais ainda são as osteomusculares. Tá? Aí tem, hoje as doenças psiquiátricas estão em segundo lugar, tá? A drogadição, a adição ao álcool está cada vez mais forte também, tem que tomar cuidado, porque você demitir um alcoolista em tratamento é discriminatório, você demitir um usuário de crack em tratamento é discriminatório, tá? Asma ocupacional, acidentes típicos, que são bastante comuns, tá? Quando fui investigar um acidente, a minha avó dizia: qual é a melhor hora de limpar a sujeira? Agora. Qual que é a pior hora? Depois. Então, quando você vê um acidente típico, investigue na hora. Lembrem-se, 90% dos acidentes típicos ocorrem por falha humana. Não usem espinha de peixe de Chikawa, porque você vai achar um monte de coisa errada que não foi o causador do acidente. E quando for acidente grave, preste atenção, sempre tem 7 erros. Lembrem. É o jogo dos 7 erros. Um acidente grave, potencialmente fatal, tem 7 erros. Se você não achar 7 erros, você não investigou direito. Bom, documentos obrigatórios do ponto de vista legal. Fazer prova negativa é uma das coisas mais difíceis que tem na vida, tá? É muito fácil eu provar que eu estava em um lugar, mas eu provar que eu não estava lá é praticamente impossível. A não ser que eu prove que eu estava em outro lugar, mas daí é outra prova. Tá? Então as evidências que eu produzo, elas são fundamentais. Eu lembro, quando eu era bem jovem, ainda estava começando com esse negócio de perícia, teve uma advogada espetacular, não vou expor, não vou dizer o nome dela, que ela olhou, e eu falando de tudo que eu fazia, de como eu fazia, e naquela época ainda, né, jovem, bastante orgulhoso do que estava fazendo e tal. E ela me falou: doutor, não me canse com suas histórias, me mostre documentos. Tá? Então, o que fica para o futuro são os documentos. Tá? Você só vai conseguir fazer prova através de documentos. Tá? Você nunca vai fazer prova através de evidências que não sejam documentais. O principal documento para o médico é o prontuário médico, que tem que ser bem escrito, nem de mais e nem de menos. A primeira consulta tem que estar tudo isso aí que eu falei, que está escrito aí: idade, sexo, estado civil, dados dos pais, como nasceu, namorou, não namorou, casou com idade, gosta de fazer o que fez, o que não fez, enfim, né, legível. E a partir daí, escrever um prontuário que seja coerente com o que ele escreveu no exame admissional. Tá? Congruente. É muito comum você ter um prontuário longo que o médico não leu o que estava escrito atrás e escreve coisa incongruente com o que ele mesmo escreveu lá atrás. Então, tem que ser bem escrito. Tem fórmula para escrever?
Não. Tá? Escreva uma carta para você mesmo daqui a 20 anos, tá? Quando você for fazer um prontuário médico. Veja se você vai querer abrir essa carta. Né? Você vai dizer que o cara se acidentou, quase morreu e você não fez nada, né? Não fez nenhuma ação extra prontuário. Você vai dizer que a pessoa fez uma doença gravíssima dentro da empresa e não vai informar mais ninguém além da pessoa? Tá? Então, existem coisas que estão no prontuário e que merecem e devem ter ação extra prontuário, senão você está se enrolando. Tá? Prontuário ininteligível, usar abreviatura, escrever em caixa alta, escrever sem sequência clara, transcrever na íntegra, atestado externo. Né? O atestado externo às vezes vem com um monte de absurdo e eu transcrevo na íntegra. Tá? E principalmente ser incongruente. Tá? E para evitar erro, visitar o posto de trabalho e descrever, seja descritivo. Tá? Descreva tudo. Condição sanitária. Se o prontuário médico é a mãe, é o pai dos documentos, a ordem de serviço é a mãe dos documentos em termos de importância. Uma boa ordem de serviço, ela é suficientemente minuciosa a ponto de eu ler e conseguir fazer aquele trabalho, só de ler. Eu já vi ordem de serviço de uma tarefa de 1 minuto e a ordem de serviço tinha 30 páginas, certo? E a ordem de serviço perfeita é onde cada ação coloca na frente o risco, a quantidade do risco e o que está sendo feito para mitigar. Porque daí, quando eu treinei a pessoa na ordem de serviço, eu já a informei do risco e eu já disse o que ela tem que fazer para mitigar o risco. Essa é uma ordem de serviço boa. Tá? E você tendo uma boa ordem de serviço, você, né, minuciosa, clara, compatível com o que ele foi treinado, tá? Risco e medida mitigatória. Você dá uma prova 10 questões lá que a pessoa escreve de punho, né, responde de punho, provando que conhece o serviço dele. Isso é uma boa ordem de serviço. Tá? E a prova de que eu dei essa ordem de serviço que ele conhece. Tá? Avaliação ergonômica do trabalho é a ordem de serviço. Se ela for bem feita, se ela for bem cronometrada, se ela tiver as medidas mitigatórias, né, a assistência mecânica, como deve ser usada, a postura que deve ser adotada, a altura que deve ser regulado, isso é uma avaliação ergonômica. É bem melhor do que aquelas que a gente coloca xizinho. Bem melhor. Eu odeio aquilo, desculpa. Não gosto mesmo. O atestado de saúde ocupacional, ele tem que ser congruente com a ordem de serviço. Se você colocou um risco na ordem de serviço, ele tem que estar no atestado de saúde ocupacional. Se ele está apto, ele tem que estar apto para fazer aquilo que está escrito na ordem de serviço. Por isso ela é a mãe dos documentos. Perfil profissiográfico previdenciário. É a ordem de serviço. PPRA é a ordem de serviço com as medidas mitigatórias. Tá? PCMSO é a ordem de serviço com os exames que eu faço para ver se a pessoa não está ficando doente. Então, a ordem de serviço é tudo. E as pessoas às vezes se recusam, fazem ordem de serviços reticentes, pouco claras, pouco divulgadas. Não, a ordem de serviço tem que ser clara. Então, como eu falei, a cronoanálise ela deve envolver o tempo de ciclo e a produção, de maneira que eu saiba quando há pausas programadas e não programadas. Investigação de acidente, como eu falei, deve ser feito na hora. Se teve acidente, emite CAT. Tá? A lei diz que ele tem que emitir CAT em suspeita de acidente. Tá? A gente que trabalha com litígio sabe que quando a empresa emite CAT, em termos de litígio, é confissão. Então, cuidado ao emitir CAT. Tá? Você pode suspeitar ou não suspeitar, só que justifique isso sempre no prontuário. Você não pode escrever no prontuário que ele sofreu um acidente de trabalho e não emitir CAT. Você pode dizer, não, eu suspeito que ele sofreu um acidente, vou investigar e depois eu emito. Né? Depois você tem que escrever lá, não, eu fui investigar e não era, por isso eu não emiti. Ou eu fui investigar e era, por isso eu emiti. Então sempre tem que justificar, pelo sim e pelo não. Os treinamentos, que devem ser sempre com prova de conhecimento. Sempre você faz um treinamento e faz a pessoa depois responder 10 questões, 15 questões. Tá aí um exemplo, tá? Descreva suas palavras, processo operacional de acordo com a sua de trabalho. Né? Eu estou querendo que ele descreva o que ele foi treinado
Né? Então, quanto que é trabalho em altura? Qual é a norma regulamentadora? Quem é o responsável? E a pessoa responde isso de punho. Se ele não tirar pelo menos 8 nessa prova, ele vai ser treinado de novo. Esse aqui, para mim, é um padrão ouro de documento. Quando eu tenho esse padrão de documento, se acontecer um acidente, como eu falei, muitas vezes é por falha humana, eu posso provar que a falha pelo acontecimento do acidente é dele. Eu dei as condições para ele, eu dei treinamento para ele, eu informei ele do risco. E ele não fez, ele não foi meu parceiro. Certo? Então, eu estou sendo parceiro, eu estou ensinando, eu estou fazendo, eu estou tomando todas as ações possíveis para evitar que esse acidente fique doente. Mas se ele não cumprir a culpa, o que eu posso fazer? Tá? Então, isso é uma questão, é a questão da verdade, né, que a gente falou desde o começo. Então, rodízio. Não adianta nada eu ter rodízio e não documentar. Eu tenho que documentar, tenho que saber por que eu estou fazendo rodízio, se o rodízio está sendo efetivo, a adesividade no rodízio, de quanto em quanto tempo. São grupos musculares diferentes, são grupos intelectuais diferentes. Ginástica laboral, né? Você tem que justificar por que você está fazendo, quanto tempo está fazendo, você tem que ter provas disso. Sinalização, né? A sinalização tem que ser clara. Né? O equipamento de proteção individual tem que ser o mais moderno possível. O pessoal que trabalha em eletricidade, o pessoal que trabalha em altura. O equipamento de proteção coletiva, assistência mecânica. Tudo isso tem que ser descrito quando você vai fazer o PPRA, o PCMSO. As medidas preventivas, elas sempre passam, tá, pela descrição do ambiente de trabalho minuciosa. Tá? Então você começa fotografando de satélite, pega lá no Google, lugar de satélite, de onde vem a água, para onde vai o esgoto, quanto é o pé direito, tem fluxo de ar laminar, não tem, qual é a temperatura, qual que é o ruído, qual que do que é feito o chão, qual o espaço que eu tenho para interagir com as máquinas, se é esse o caso. Tá? Então, deve ser minuciosa. Aí, ó. Limpeza, organização, organograma da empresa, quem que é o teu chefe, quem que é o teu subordinado, o fluxograma do material que passa por ali, as condições sanitárias hoje em tempo de Covid, tá? A logística, o fluxo do produto concebido, adequação sanitária, tá? Como é que eu vou provar que a pessoa não pegou Covid dentro da minha empresa? Tá? É difícil provar, mas se eu fizer tudo que tiver ao meu alcance para ter uma adequação sanitária, tá? Guia para elaboração de documentos, tá? São evidências, tá? São evidências. Tá? Coerência, objetividade, clareza, fundamentação, né? Congruência, tá? Sempre ler o documento na íntegra, descrever sem fazer juízo, não diga se está certo ou está errado, só descreva, não é impossível, tá? O exame físico, mesma coisa. Você descreve, o cara é alto, é baixo, é gordo, está andando, bom estado geral, raciocínio lógico, humor eutímico, asseado, dentes, umbigo, tatuagem, pelo, unha encravada. Escrever tudo, né? Não deixe que haja erro de grafia, tá? Eu nunca usei software para fazer prontuário, tá? Eu já briguei com muita gente por isso, mas não uso. Eu digo assim, me bota num quadradinho que eu vou querer pular a cerca. Eu não gosto de software para essas coisas, mas é uma posição minha, tá? Muito cuidado com o direito à imagem, sempre assinar de forma física ou eletrônica o que você está escrevendo. Aqui é um gráfico de absenteísmo, só para dar um exemplo. Você veja que eu coloquei ali, ó, percentual, tá? É um gráfico real, e quando eu coloquei aí em cima o gráfico de produção, ele era igualzinho, tá? Só que a base de cálculo é número de dias afastado dividido pelo número de homens hora trabalhado. E aí sai esse número. A importância do trabalho para as pessoas, a gente não consegue imaginar, né? Fluxo de labores, glória. Isso eu li numa capela na Bahia, a Capela de São Francisco de Assis, tá? Então, o ser humano, quando ele trabalha da maneira correta e a gente proporciona isso para ele é uma pessoa que tende a ser feliz. Se ele aperta parafuso, ele não vai ser feliz, mas se ele constrói carros, ele vai ser mais feliz. Né? Se eu sou um médico que consigo dar uma atenção para o meu paciente, tornar a vida dele melhor e ainda ganhar dinheiro com isso,
eu vou ser feliz. Se eu tiver reconhecimento dos meus pares, eu vou ser mais feliz ainda. Então a gente busca isso. Se eu pego uma linha de montagem onde o trabalho é vigoroso, porém é bem delimitado, eu vou ver um monte de atleta lá dentro. O trabalho não está machucando os meninos, está deixando eles fortes. Se eu vejo um trabalho intelectual bem realizado, eu vou ver uma pessoa inteligente na minha frente. Então o trabalho não precisa deixar doente. Muito, muito, muito pelo contrário. Para você conseguir ter um ambiente organizacional bom dentro da sua empresa, você tem que conhecê-la. Aí eu estou falando para os administradores. Você tem que saber quantos homens, quantas mulheres, você tem que saber a faixa etária média, você tem que saber o grau de educação, você tem que saber os anseios, você tem que saber o que eles gostam de fazer para se divertir, se são casados, se são solteiros, se são mais homens, se são mais mulheres. Você tem que conhecer a tua população para tentar dar a eles o conforto e a felicidade necessária e fundamental para o sucesso do administrador. Tá? Então, aí eu estou citando Sócrates, né? Antes de ganhar uma batalha, e também o Sun Tzu fala, né? Antes de ganhar uma batalha, você tem que conhecer a si mesmo. Né? Depois você conhecer o adversário e, por último, o campo de batalha. Se você conhece os três, você nunca perde. Para isso, tem que ser criada uma identidade corporativa, que deve ser voltada para princípios éticos e morais, que deve ser voltada para a verdade, que deve ser voltada para o bem. Eu não sou nenhum missionário aqui, tá? Muito pelo contrário. Tá? Eu só estou dizendo que isso é inteligente. Você criar uma identidade que o cara ostente a camisa da tua empresa e saia na rua com a camisa, mesmo não podendo. Né? Pelo orgulho que ele tem da identidade da identidade corporativa que foi criada. Então, você tem identidades corporativas fantásticas, por exemplo, Bombril, 1001 Atividades, Volkswagen, o Das Auto, né, carro de verdade, e muitas empresas, a Brahma, eu lembro, número 1, né, e são identidades corporativas muito bacanas que estimulam o trabalhar e, no final, acabam evitando as doenças. Por quê? Porque eles têm um sentido gregário. Todo mundo quer pertencer a uma egrégora. Todos nós queremos. Esse sentido, o ser humano é um ser social. E é por isso que a pandemia e o confinamento está deixando a gente psicicamente... todos nós estamos afetados, né? Porque nós somos seres sociais. Essa é a definição do ser humano. Então, a doença começa dentro da empresa quando ele é excluído. Nunca deixem o seu trabalhador ser excluído. Nunca chame ele de apelido. Nunca menospreze a inteligência dele. O sentimento de exclusão é quando você perde. E quando você perde a tua equipe... recuperar é muito difícil, às vezes a doença inteira. Né? O reconhecimento pelos pares, que é muito importante, tem que elogiar, tem que premiar no sentido de elogio, de mostrar quando a pessoa está fazendo a coisa certa. E a loucura do trabalho, que às vezes chega num ponto que a pessoa se automutila. Tá? Eu tenho visto mutilação, eu tenho visto automutilação, eu tenho visto mutilação de médico em comum acordo com o paciente. Eu não posso denunciar porque eu não posso provar, mas eu tenho certeza que existem. É difícil de acreditar, mas existem. E a gente vê pelo número e pelas pessoas que fazem. Então, o trabalho, isso ensina Christopher Dejour, que é um gênio, médico do trabalho e psiquiatra. O trabalho pode servir como ferramenta de produção de saúde, não de produção de doença. O cara que é feliz no trabalho, a gente vê pessoas que... Nossa, esse cara não morre, está com 80 anos, 90 anos. Eu conheço peritos, inclusive, 90, 95 anos, trabalhando. E o trabalho permitiu que ele chegasse naquela idade. Ele tem 90 anos porque ele continua curioso, ele continua estudando, ele continua útil, ele continua servindo as pessoas. Tá? Então, inclusive, a longevidade. Ok? Objetivos nobres, orgulho. Veja, o que eu estou falando aqui, o Zeca... Eu vou citar o Zeca Pagodinho, né? Ele fala do malandro, que deixou de ser malandro
por pura malandragem. Ele deixou de ser malandro por malandragem, porque é mais fácil não ser malandro. Ser malandro é difícil. Você tem que enganar todo mundo o tempo inteiro, tem que ficar inventando mentira. Aquela história do Luciano Veríssimo, da mentira que os homens contam, que a mulher achou uma calcinha que não era dela no meio das coisas do marido, e ele contou para ela que, não, mas é que eu sempre sonhei dormir de calcinha. E a partir daquele momento ele dormiu de calcinha pro resto da vida. Ele ficou escravo de uma mentira que ele contou. Tá? Bom, felizmente sobrou um tempinho aqui para perguntas. Eu tive... esse assunto é muito denso, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tirou isso de uma aula de 8 horas de treinamento, tá? Com médicos do trabalho. Então, é um desafio falar isso em 1h30. Eu espero que eu tenha falado com a clareza suficiente e com a fundamentação suficiente. E eu agradeço aí a paciência de vocês que ficaram aí quase 2 horas ouvindo aí as nossas ponderações. E agradeço aí ao doutor Alexandre. Aí vocês têm meus contatos, se precisarem de qualquer tipo de ajuda, especialmente no sentido de assistência pericial. É uma coisa que eu tenho feito, eu acho que com uma certa qualidade. E estamos à disposição para ajudá-los. Doutor Alexandre? Muito obrigado, foi extremamente interessante, né? Acho que todo mundo que participou aí conseguiu esclarecer muitas coisas, né? Entender muito aí a tua mensagem, foi muito, muito bom mesmo. Tanto que o pessoal praticamente já não teve aí questionamentos, porque você contemplou aí todas as possibilidades, seus exemplos foram muito bacanas. Acho que você conseguiu passar aí para todos um pouco da tua experiência. Você é um grande profissional, né? Um assistente técnico de primeiríssima linha, né? E sem dúvida mostrou aí um pouquinho, né, da tua experiência, do teu conhecimento. Claro que, né, num evento como esse a gente não consegue abranger tudo e atender a todos as possíveis, né, os interesses de todo mundo que está participando, mas eu tenho certeza que todo mundo foi gratificado aí com muita informação, com muitos questionamentos, né? Você certamente colocou aí muita gente a pensar, né, a tentar melhorar a sua posição dentro da empresa, né, a sua atuação profissional. Eu acho que esse é o nosso papel, né? A gente tem que instigar, né, as melhorias. Eu concordo plenamente com você. Acho que o trabalho ele tem que ser uma ferramenta de felicidade, né? Eu sei que em algumas situações, em alguns locais é muito difícil isso, mas a gente tem que sempre pensar nisso, né? Tornar o trabalho uma ferramenta de felicidade, né? Tirar essa visão, né, que é um pouco lá do passado, que tem até um pouco de relação com a própria Igreja Católica, de que o trabalho é uma penalidade, né? Lá no início, né, o próprio termo trabalho está relacionado a isso, né? A uma forma de penalizar. E, na verdade, não é isso, né? O trabalho tem que ser o prazeroso, tem que ser o engajamento, como você falou, a pessoa encontrar no seu trabalho uma razão, né, de vida, né, uma razão, olha, eu melhoro a vida de alguém, né, eu faço uma vida melhor e sem dúvida nenhuma isso motiva, né, as pessoas. E claro que para quem faz a gestão lá dentro da empresa, para quem está no RH, para quem está na medicina do trabalho, né, tem que estar enxergando, né, esse todo aí e tentando tornar o ambiente de trabalho sempre muito melhor. Mas realmente foi excelente, obrigado. Eu te passo a palavra para as tuas considerações finais e te agradeço aí mais uma vez pela ter aceitado o nosso convite e ter prestado aí as informações dessa palestra brilhante. Obrigado, Rogério. Eu que agradeço. Eu só quero, eu acho que pelo que você falou, Alexandre, você pegou exatamente os pontos que eu acho mais importantes do recado que a gente queria dar. A gente às vezes toma decisões na vida e a gente não tem obrigação de fazer as outras pessoas felizes, mas a gente tem a obrigação de buscar a nossa felicidade, o nosso bem-estar. A gente tem a obrigação disso, porque você nunca vai conseguir fazer alguém feliz se você não for feliz, né? Então,
quando você acorda com esse sentido de realmente ajudar, de realmente. Ah, eu vejo um papel no chão da rua, por que que eu não vou pegar e não vou jogar no lixo? Eu sou médico, eu estou andando na rua, eu vejo lá do outro lado da rua alguma pessoa passando mal, eu tenho que ir lá atendê-la. Eu estou vendo um risco, uma coisa inadequada, eu tenho a obrigação como cidadão, né? Então, quando isso você incorpora isso em você, a questão também de sorrir. Esses dias eu peguei um táxi em São Paulo, um senhor de 85 anos, ele me falando, ele parecia ter 60. E ele começou a cantar no caminho. Eu falei, nossa, o senhor está cantando. Ele falou, ó, se eu não fizer pelo menos 10 pessoas rirem no dia, meu dia não acabou. Então, né? E aí você vê a longevidade dele, né? Um cara que está já com 80 e tantos anos, está trabalhando como motorista na praça de São Paulo, né? Que é uma das piores, isso e cantando. Então, essa é a nossa obrigação. A gente não consegue fazer outras pessoas felizes, né? A gente consegue servir as pessoas, mas cada um tem que ter obrigação. Isso vale para o trabalho, e vale para o casamento, e vale para a relação fraternal, e vale para os amigos, né? Então, você sempre passar as boas energias. Se você puder cumprimentar as pessoas, sei que agora com a máscara é difícil, mas dá para sorrir com os olhos, né? Sempre sorrindo, ao invés de estar o tempo inteiro reclamando, procurar sempre as soluções, né? E, enfim, infelizmente são necessários alguns cabelos brancos para a gente aprender isso, né? A gente aprende de duas maneiras, eu sempre brinco, né? Uma delas é quando a gente escuta os mais velhos, outras é apanhando, é doendo, né? Mas enfim, né? O pior é que são pessoas que existem pessoas que não aprendem. Então, nessa nossa jornada aí, esse é o recado que eu gostaria de passar. Eu aprendi com pessoas muito sábias isso, inclusive com terapia, com psiquiatra, né? Pô, se você pode abrir a porta do carro para alguém entrar, por que não fazer? Você vai servir água, por que não servir outra pessoa do lado antes? Então, são pequenas atitudes que tornam a vida da gente e de todos melhores. Quanto mais sorrisos você der, mais você vai ser retribuído com sorrisos. E isso serve muito para o trabalho. E o empresário, o patrão, ele tem a obrigação de proporcionar esse ambiente, de enxergar isso. Então, a gente como consultor, aí mesmo como perito, né, a gente às vezes bate bem forte nos clientes. Você sabe disso, né? Muitas vezes as análises que a gente faz não são exatamente, digamos assim, elogiosas, né, aos clientes, mas faz parte, né? Então, essa postura proativa, essa fé na verdade, essa fé no ser humano, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder, apesar de tudo que tem acontecido, né, com a humanidade. Eu só tenho a agradecer de novo. Tá? Perfeito, Rogério. Obrigado mesmo, valeu muito. Agradeço também a todos os participantes que mais uma vez acompanharam o nosso evento. A gente já tem um evento para outubro engatilhado, né? Nos próximos dias aí o pessoal, os associados da Câmara e nossos convidados vão receber também. E mais uma vez, Rogério, obrigado, Augusto e a Marcela também da equipe da Câmara que sempre estão ajudando a gente a realizar os eventos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Eu passo a palavra para o Augusto aí para o encerramento. Excelente, obrigado, doutor Rocha. Em nome da Racá Paraná, gostaria de agradecer ao doutor Rogenski pela excelente apresentação de hoje. Trouxe, no mínimo, inspiração para reflexões, né, mais profundas sobre a nossa vida pessoal e profissional. Agradeço em nome da Câmara e agradeço pessoalmente também. Obrigado também ao doutor Rocha pela moderação. Eu faço uma indagação bem rápida. Seria possível, doutor Rogério, compartilhar a apresentação que foi feita hoje, o arquivo, com os participantes? Olha aí o direito à imagem, olha o direito à imagem. Tá liberado, Augusto. Pode usar essa imagem à vontade. É um orgulho para mim. E até me passe também o compartilhamento, porque eu tenho que mostrar. Tem muitos colegas meus, inclusive minha esposa, meu filho, estão na escola, estão trabalhando. Então, também quero mostrar para eles. É um orgulho estar aí falando com vocês. Tá ótimo, então.
Então, também agradeço aos participantes que ficaram até o final e agradeço aos nossos patrocinadores de sempre, aos patrocinadores Master de 2021, Anderson Balão, Robert Bosch, Grupo Servopa, e aos patrocinadores do GETRA em 2021, Bosch Advogados Associados, Santiago Beg Petri e Chat Decor. Então, declaro encerrada esta apresentação, esse webinar. Desejo uma boa tarde a todos, fiquem bem, continuem se cuidando. Logo mais a gente se encontra em eventos presenciais aqui da Câmara. Um grande abraço. Até. Tchau. Tchau, tchau.